Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso curso. Hoje, lição 2, vamos falar sobre o profeta Jeremias, o chamado profeta chorão. E quero convidar a sua preciosa atenção para esta aula e com certeza Deus nos abençoará com as bênçãos das fontes superiores e também das fontes inferiores. Curve a sua cabeça e ore comigo. Bendito, poderoso, eterno e sublime Deus, nós agradecemos por este momento, pelo privilégio de estarmos, ó Deus, ministrando esta aula. Dá-nos a inspiração, dá-nos a inteligência, a sabedoria do alto, a prudência necessária, Pai, para que possamos ministrá-la. Ajuda, Senhor, aos teus filhos, os alunos que estão acompanhando, ó Deus, esta aula, que o teu Espírito possa atuar em suas vidas, em suas mentes, em seus corações e que eles possam absorver o máximo, Pai, desta lição. Oramos, Pai, agradecidos, no precioso nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados, nós estamos, então, iniciando aí a segunda lição, quando vamos falar do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele profetizou numa época bastante complicada, diríamos assim, porque, na verdade, ele profetizou no período em que a nação de Judá estava prestes a ser levada para o cativeiro babilônico e, portanto, havia muita rebelião, muitas pessoas envolvidas com idolatria, muitas desobediências, e, enfim, isso partia desde o palácio até o povo em geral. Então, nós hoje vamos observar como o profeta sofreu, porque pregava e exigindo, condenando o pecado e exigindo arrependimento para que o povo voltasse para Deus, mas o povo não retrocedeu, não deram atenção ao homem de Deus e, por fim, foram levados para o cativeiro. E lá permaneceram durante 70 anos, né, até que caiu o Império Babilônico e os medos e persas, o rei Ciro, deu autorização para que os judeus pudessem voltar à sua terra. E assim recomeçaram tudo de novo, construindo o templo, reparando os muros, né? E assim a história relata que a nação reergueu até que surgiu o período em que foram também dominados pelos romanos. Então, queridos, vamos prosseguir. O ministério profético de Jeremias foi o esforço final de Deus para salvar Jerusalém. Jeremias viveu uns 100 anos depois de Isaías. Nos dias de Isaías, Jerusalém escapou da Assíria, né? Mas nos dias de Jeremias não escapou da Babilônia. Jeremias foi chamado para o ofício profético no ano 627 a.C. e Jerusalém foi parcialmente destruída no ano 605 a.C., outra vez devastada em 597, e finalmente incendiada e assolada no ano de 587 a.C. Jeremias assistiu às agruras dessas terríveis 40 anos, o fim da monarquia, a agonia de morte da nação. Vulto patético e solitário, o último mensageiro de Deus à cidade santa, que se apegara desesperadamente e fanaticamente também aos ídolos, bradava incessantemente que se arrependessem, Deus os salvaria da Babilônia, de modo que, assim como a Síria servira de cena de fundo ao ministério do profeta Isaías, assim também a Babilônia serviu ao ministério de Jeremias. Muito bem, situação realmente em que encontrava o povo de Deus. O reino do norte havia caído, assim como grande parte de Judá. Haviam
sofrido reveses sobre reveses, até que Jerusalém fora deixada só. Continuaram não prestando atenção aos avisos incessantes dos profetas, obstinando-se cada vez mais em idolatria e perversidade. A hora da condenação estava prestes a soar. Continuava a porfia, partida de três lados. Pela supremacia mundial, a Assíria, a Babilônia e o Egito, estavam se degradando para realmente todas as três queriam dominar toda aquela região do Oriente Médio. Por 300 anos, a Assíria, no Vale do Norte do Eufrates, cuja capital era Nínive, havia dominado o mundo, mas agora ia se enfraquecendo. Babilônia, no Vale do Sul do Eufrates, tornava-se poderosa. O Egito, no Vale do Nilo, que 1000 anos antes fora potência mundial e decaíra, outra vez enchia-se de ambição. Babilônia acabou vencendo. Lá pela metade do ministério de Jeremias, quebrou a força da Assíria em 609 a.C. e 4 anos depois esmagou o Egito na Batalha de Carquemes, em 605 a.C. E por 70 anos regeu o mundo, os mesmos 70 anos do cativeiro babilônico, onde os judeus foram cativos lá em Babilônia. Muito bem, mensagem de Jeremias. Desde o começo, 20 anos antes do desfecho da porfia, Jeremias veio insistindo que Babilônia seria vencedora. Em todas as suas queixas contínuas e amargas contra a impiedade de Judá, as seguintes ideias sempre aparecem. Primeiro, Judá vai ser destruído pela Babilônia. Segundo, se Judá deixar sua impiedade, de algum modo, Deus o livrará de ser destruído às mãos da Babilônia. Terceiro, mais adiante, quando já não parece haver qualquer esperança de Judá se arrepender, Jeremias trouxe a mensagem de uma última oportunidade, se apenas como expediente político, etc. Se submeter a Babilônia, será poupado. Judá, destruído, será restabelecido e ainda dominará o mundo. É o quarto ponto. O quinto diz: a Babilônia, destruidora de Judá, será ela mesma destruída, para nunca mais se reerguer. Esta é a palavra profética a respeito da Babilônia. E isto é uma profecia cumprida, está diante dos nossos olhos. Babilônia não existe mais, apenas um pouco de ruína ainda restam. E é interessante que o Hassan Hussein tinha um projeto de reerguer a Babilônia, mas todos os irmãos sabem o que aconteceu. Os Estados Unidos realmente derrotou o Iraque e Saddam Hussein foi realmente morto e o projeto não acontece porque Deus disse que ela jamais se reergueria através da palavra falada pelo profeta Jeremias. Muito bem. A ousadia de Jeremias. Jeremias, sem cessar, advertia Jerusalém para que se rendesse ao rei da Babilônia. Tanto assim que seus inimigos o acusaram de traição. Nabucodonosor recompensou-o por esta advertência ao povo, não só lhe poupando a vida, mas lhe oferecendo uma honraria qualquer que ele quisesse aceitar. Até mesmo uma dignidade na corte babilônica. Jeremias 39:12 relata isso. Todavia, Jeremias bradava alto e de contínuo que o rei da Babilônia estava cometendo um crime hediondo na destruição do povo do Senhor. E por essa razão, ou por essa causa, no devido tempo, esse país seria também assolado para sempre. Está lá em Jeremias capítulo 50 e 51. É o final do livro do profeta Jeremias. Muito bem.
Nós estamos analisando agora o período da monarquia em que Jeremias exerceu o seu ministério. Muito bem. Reis, né, de Judá, que foram contemporâneos dos profetas Isaías e Jeremias. Muito bem, o Manassés reinou de 687 a 642 a.C., portanto 55 anos, inclusive 10 anos de corregência, muito perverso, como diz segundo Crônicas, capítulo 33, reinava quando Jeremias nasceu. Amon, que reinou de 642 a 640 a.C., 2 anos, portanto, o longo e mau governo de seu pai Manassés selara a condenação de Judá. Josias veio mais tarde, em 640 até 609, né, foi o seu reinado, né? Portanto, ele reinou 31 anos, foi um bom rei, ele fez uma grande reforma. Jeremias começou seu ministério no 13º ano do rei Josias. E a reforma foi só exterior. No íntimo, o povo continuou idólatra. Portanto, por isso que não teve uma vida longa. Jeoacás reinou no ano 609 a.C., apenas 3 meses. Foi levado para o Egito. Joaquim reinou de 609 a 597 a.C., portanto 11 anos, francamente favorável à idolatria. Desafiou atrevidamente a Jeová e era inimigo rancoroso de Jeremias. Joaquim reinou em 597 por 3 meses, foi levado para a Babilônia. Então não confunda Jeoaquim com Joaquim. E, finalmente, Zedequias reinou de 597 a 587 a.C., 11 anos, portanto, de certo modo amigo de Jeremias, mas foi rei fraco, instrumento nas mãos de autoridades ímpias. E assim era o período do profeta Jeremias. Jeremias sobressaiu na brilhante constelação de profetas agrupados à volta do evento da destruição de Jerusalém. Ezequiel, seu colega de sacerdócio, mais moço do que ele, pregava na Babilônia, no meio dos cativos, e a mesma mensagem que Jeremias pregava aos que ficaram em Jerusalém. Daniel, de sangue real, influente no paço de Nabucodonosor, né, fez um trabalho extraordinário lá na Babilônia. Muitos milagres, todos conhecem o livro de Daniel. Abacuque e Sofonias, que ajudaram Jeremias em Jerusalém. Naum, que ao mesmo tempo predizia a queda de Nínive, né? Ele também foi nesse período. Obadias, que simultaneamente predizia a ruína de Edom. Então, assim nós temos os dias do ministério do profeta Jeremias. Agora, meus queridos, algumas de suas mensagens têm data, outras não. As datas indicadas são as seguintes: no reinado de Josias, conforme Jeremias 1 e 2, 3 e 6, né? No reinado de Joaquim, Jeremias 22, 18, 25, versículo 1, 26, verso 1. Muito bem, 35 também, verso 1 e 45, verso 2. No reinado de Zedequias, aí nós temos uma série de referências, Jeremias 21, 1, 24, 1, verso 8, também 27, verso 3, verso 12, 28, verso 1, 29, verso 3 e assim sucessivamente. No Egito, né, conforme Jeremias 43, verso 7 e 8 e 44, verso 1, né, por aí se vê que o livro não é arranjado em ordem cronológica. Algumas mensagens posteriores vêm no princípio do livro e algumas do princípio vêm depois. Tais
mensagens foram proferidas oral e talvez repetidamente, durante anos, possivelmente antes que Jeremias as escrevesse, a redação de um tal livro. Foi tarefa longa e afanosa. Pergaminhos de escrita, feitos de peles de carneiro ou de cabra, eram escassos e caros. Deles faziam-se longos rolos, tendo como eixo uma vara. Isto pode explicar, em parte, a falta de ordem no livro de Jeremias. Após redigir um incidente ou um discurso, alguma outra locução proferida anos antes seria lembrada e ele passaria a escrevê-la. Em alguns casos, sem data, enchendo assim o pergaminho à proporção que desenrolava. Bem, então agora vamos para vamos observar agora que ele foi chamado para uma tarefa extremamente difícil e ingrata. Como Moisés, Êxodo 3:11, 4 e 10, foi, na verdade, com relutância que aceitou a responsabilidade. A chamada soou-lhe aos ouvidos quando ele era ainda criança, provavelmente aos 20 anos. Anatote era o lugar de sua residência, ficava uns 4 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Hoje chama-se Anata. A panela ao fogo, aqui no primeiro capítulo, no verso número 13, significava o exército babilônico. O discurso inicial refere-se à destruição de Jerusalém pela Babilônia, conforme está no Jeremias capítulo 1, verso 14. Muito bem. Então, queridos, o capítulo 2, nós temos um fato bastante importante. Numa repreensão patética e apaixonada de sua idolatria desenvergonhada, Israel é comparada a uma esposa que abandona seu esposo em troca de associações promíscuas com outros homens, fazendo-se assim prostituta pública. Então, amados, esse é o resumo do capítulo que nós acabamos de ler. Agora, o capítulo de número 3, nós vamos, na verdade, ver um outro fato. No capítulo 2, Israel significa a nação toda, as 12 tribos unidas. Neste capítulo 3, significa o reino do norte, que 300 anos antes havia apartado de Judá e 100 anos antes havia sido levado cativo pelos assírios, mais precisamente no ano 722. Judá, fechando os olhos à significação da queda de Israel, não só não se arrependia, como sob o longo e ímpio reinado de Manassés, se afundara mais e mais nos abismos da depravação. É predita a reunificação de Judá e Israel em Jeremias 3, 17 e 18, e depois lá no capítulo 50, versos 4 e 5, assim como Oséias 1 e 11. É claro que os profetas são unânimes em afirmar que o Senhor vinha com um juízo esmagador sobre eles, que havia se realmente afundado na lama do pecado, da desobediência, da rebeldia, da idolatria, etc. Mas o Senhor não destruiria totalmente e para sempre, porque Deus tinha um projeto através da nação e Deus ia realmente restaurar com o remanescente do juízo que viria. Então é importante que os profetas são unânimes em afirmar esse retorno de Israel à geração futura, assim como aconteceu com Israel lá no deserto, pois os homens que saíram do Egito acima de 20 anos de idade, todos eles que foram incrédulos, com exceção de Josué e Calebe, eles ficaram sepultados
no deserto. Somente a nova geração conquistou a terra prometida cerca de 40 anos depois, porque Deus esperou que todos aqueles incrédulos morressem e ficassem sepultados no deserto. Meus queridos, no capítulo 4, nós temos este capítulo que descreve o avanço dos exércitos devastadores babilônicos que destruíram Jerusalém em 605 até 587 a.C. Foram 3 ataques fulminantes e foram também 3 levas de cativos para a Babilônia. Em parte, pode também referir-se à invasão dos citas, que precedeu de pouco a dos babilônicos. No mesmo ano da chamada de Jeremias, enxames enormes de bárbaros, vindo do norte, aterrorizavam as nações do sudoeste da Ásia. Deram um golpe terrível no combatente poder assírio. E aí, que já estava enfraquecida, ela foi realmente derrotada. No capítulo 5, nós vemos que não havia nenhum justo sequer. Jeremias 5:1. Generalizada e promíscua a satisfação sexual, até entre as pessoas casadas, como a de animais. Jeremias cita isso no capítulo 5, versos 7 e 8. Zombavam dos avisos do profeta quanto ao castigo iminente. Está lá no verso 12 do capítulo 5. Inteiramente dados à fraude, à opressão, a furtos, né? Conforme Jeremias relata neste capítulo 5, versos 26 a 28, todos satisfeitos com a corrupção de governo. Aí nós temos isso nos versículos 30 e 31, né? Quanto aos falsos profetas, abordaremos no capítulo 23. Então, amados, nós chegamos no capítulo 6. Aqui nós temos uma descrição profética vívida da destruição de Jerusalém às mãos dos invasores babilônicos duros e cruéis, como está relatado em Jeremias capítulo 6, versos 22 a 26. O que mais tarde sucedeu nos próprios dias de Jeremias, como nós poderemos ver realmente durante aí a leitura dos demais capítulos. Repetidamente, anos após ano, como neste capítulo, nos versículos 16 a 19, adverte-os com insistência patética que no arrependimento estaria sua última oportunidade possível de escaparem à ruína. Mas eles estavam com o coração endurecidos pelo pecado. E as pregações contundentes do profeta, os avisos de juízo divino, não foi suficiente, parece, para realmente quebrantar o coração do povo judeu. Bem, no capítulo 7, este é um dos apelos de Jeremias de dilacerar corações, no sentido de que se arrependam, baseado na promessa divina admirável de que se apenas o povo der ouvidos ao seu Deus, Jerusalém jamais cairia. Está lá no capítulo 7, versos 5 a 7. Com todas as suas práticas abomináveis, e embora houvessem levantado ídolos no templo, conforme Jeremias 7,30, mantinham uma consideração supersticiosa para com este e o culto lá celebrado. Eles passaram a cultuar o templo, parecendo julgar que acontecesse o que acontecesse, Deus não permitiria que Jerusalém fosse destruída, visto que o templo estava lá. Jeremias capítulo 7, versos 4 e 10. Ele lembra-lhes, lembra ao povo o exemplo de Siló, Jeremias 7, versos 12 e 14. Jesus citou as palavras de Jeremias aplicando-as ao templo de seus dias, conforme Jeremias 7, 11 e Mateus 21 e 13. A rainha do céu, no verso 18, é Astarote, a principal divindade feminina dos cananeus, cujo culto
se acompanhava das mais degradantes imoralidades. Rinom era o vale do lado sul de Jerusalém, onde crianças eram queimadas em sacrifício a Moloque. Veio depois a ser usado como sinônimo de inferno, que é exatamente a Geena, uma lixeira de Jerusalém, que o Senhor ilustrou Jerusalém como sendo o lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Bem, no capítulo 8, nós vemos que perfeitamente cônscio da futilidade dos seus apelos e repreensões, Jeremias fala da assolação iminente de Judá, como se já houvera sido consumada. Lá no versículo 20 do capítulo 8. Falsos profetas, versos 10 e 11, a insistência deles sobre a segurança de Jerusalém constituía um dos mais difíceis problemas de Jeremias, pois Jeremias anunciava a verdade do juízo divino. Eles seriam levados para a Babilônia, seriam dominados pela Babilônia, mas os falsos profetas garantiam que havia segurança em Jerusalém, que não aconteceria nada do que Jeremias pregava. Já no capítulo 9, Jeremias, homem de dores, no meio de um povo entregue a tudo quanto era vil, né? Jeremias 8 e 6, 9, versículo 2 a 9, chorando dia e noite quando pensava na tremenda retribuição que estava prestes a vir. Andava pelo meio deles pedindo, argumentando, persuadindo, convidando, implorando que abandonassem a impiedade, mas, infelizmente, em vão. No capítulo 10, parece que a ameaça da invasão babilônica incitava o povo de Judá a grande atividade na manutenção de ídolos, como se estes os pudessem salvar. Deus deu isto, ocasião a Jerusalém de lembrar-lhes que o que faziam não somente era inútil, como até agravava mais o pecado já em si horroroso que cometiam contra Deus. Mas, infelizmente, o povo estava mergulhado na lama do pecado. No capítulo 11, este capítulo parece pertencer ao período de reação que se seguiu à grande reforma de Josias, como se narra em 2 Reis, no capítulo 23, quando o povo restaurava seus ídolos, renunciando à aliança que havia pouco tinha feito. Então, infelizmente, parece que a história se repete. Muitas pessoas, depois de serem libertadas pelo Senhor, de receberem curas, libertação dos vícios e perdoados os pecados, eles entram num período de relaxamento, parece que esquecem dos grandes feitos do Senhor e se entregam novamente à luxúria, ao pecado e à idolatria até mesmo. Infelizmente, são realmente situações em que nós estamos vivendo neste momento, milhares de pessoas desengrejadas, pessoas que não comparecem mais aos templos para adorar ao Senhor, mas estão em suas casas dizendo que estão servindo a Deus. Mas vamos para o capítulo número 12, que, na verdade, esse capítulo, há um contraste, dos seus sofrimentos com a aparente prosperidade daqueles contra quem pregava e que ridicularizavam suas ameaças. Capítulo 12, verso 4. Queixa-se Jeremias de maneira de Deus agir. A resposta de Deus implica em maiores tribulações que lhe estão reservadas, inclusive entre os seus próprios familiares. O Senhor disse que eles não confiassem na sua família, porque eles agiam deslealmente com ele. Então, a prosperidade da nação terá um fim, conforme diz Jeremias no capítulo 12, versos 7 a 14. Mas no futuro haverá restauração. Isso é repetido várias vezes, não só por Jeremias, mas pelos demais profetas. O remanescente será salvo. Muito bem.
Vamos para o capítulo 13. Jeremias fez considerável uso de símbolos em sua pregação. É provável que o cinto fosse ricamente adornado, chamava a atenção quando ele andava pelas ruas de Jerusalém, agora apodrecido, roto, e eram apenas resto, porque havia se apodrecido todo, e sujo, havia apenas lixo agora, servia para atrair as atenções por sua feiura. Aglomerando-se o povo curioso ao redor dele, dava-lhe isto oportunidade de explicar que, do mesmo modo, Judá, com quem Deus havia feito aliança, havia realmente tirado da terra do Egito, dado a ele a terra que manda leite e mel, mas eles seriam lançados fora. Eles estavam realmente como aquele cinto, deteriorados. Assim diz o Senhor, esse povo maligno que recusa ouvir a minha palavra. Então será como este cinto podre que não serve mais para nada. Então este capítulo 13 é um capítulo bastante interessante que mostra realmente essa ilustração que Jeremias fez com o cinto que ele comprou por ordem do Senhor e depois ele colocou na pedra lá junto ao rio Eufrates e este cinto apodreceu para dar exemplo, de um cinto belo, todo adornado, e agora apenas lixo e nada mais. Muito bem, vamos para os capítulos 15 e 16. Uma seca prolongada havia privado a terra de alimento. Embora o povo o odiasse, dele mofando e procurasse várias vezes matá-lo, o coração de Jeremias constrangia-se ao vê-los sofrer. A intercessão que fez diante de Deus em favor desse povo aproximou-se tanto do Espírito de Cristo que não se tem outro exemplo igual no Antigo Testamento. O que se chama Gruta de Jeremias, um dos lugares retirados a que ele, segundo se diz, se recolhia para chorar, ficava no sopé do próprio outeirinho, em que 600 anos mais tarde foi erigida a cruz de Cristo. Quer dizer, houve uma identificação geográfica com a pessoa bendita, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, isto não foi uma mera coincidência, isto foi uma inspiração divina. Vamos para o capítulo de número 16. A vida doméstica dos profetas, em alguns casos, usava-se como reforço do significado da pregação deles. Isaías e Oséias foram casados e deram aos filhos nomes representativos das suas principais ideias pelas quais se batiam. Jeremias recebeu ordem de ficar solteiro, não deveria casar, como uma espécie de pano de fundo simbólico para suas persistentes predições de matança iminente, que aproveita criar família só para ser assassinada na horrível carnificina prestes a desencadear-se sobre os habitantes de Judá. Note-se outra vez a promessa de futura restauração no capítulo 16, versos 14 e 15. Já no capítulo 17, sua derrocada, diz o profeta, é inevitável. Todavia, proclama-se outra vez a promessa de que, se voltarem para o Senhor, Jerusalém permanecerá para sempre. Lá no capítulo 17, versos 24 e 25. No capítulo 18, nós temos uma ilustração muito adequada do poder que Deus tem de alterar os destinos de um povo. Jeremias usou-a como base de outro apelo à nação perversa, para que emendasse sua conduta, mas foi debalde. Jeremias desceu ao oleiro
e o vaso quebrou na mão do olheiro. E significa que a nação de Judá quebraria na mão do seu Senhor, porque não foi o poder de Nabucodonosor que destruiu Jerusalém, mas foi a mão de Jeová usando realmente Nabucodonosor para aplicar o juízo sobre o povo que afastou-se do Senhor. Bem, deve ser um aviso a todos nós que estamos na presença do Senhor. Então é preciso que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, submissos à sua vontade e lutando pela causa de Cristo aqui na terra até que Cristo volte. Capítulo 19 fala sobre a botija. Que botija? Pode ter sido de fabricação esmerada, foi quebrada de propósito na presença do chefe de Jerusalém como um meio impressionante de tornar a anunciar a ruína que pendia sobre a orgulhosa cidade. Alguns outros símbolos empregados por Jeremias a fim de chamar a atenção para sua pregação foram o cinto, no capítulo 13, a abstinência do casamento, né, lá no capítulo 16, o vaso do oleiro, no capítulo 18, brochas e canzis, no capítulo 27, a compra de um campo, no capítulo 32. Então, foram fatos importantes, bastante ilustrativos, mas com toda a clareza de sua mensagem, ele não foi ouvido. O pecado havia realmente criado um domínio muito forte no coração do povo de Deus da Antiga Aliança. Capítulo 20, Jeremias é preso. Jeremias saiu direto do encontro com o chefe no vale de Rinom para o templo e começou a proclamar ali a mesma mensagem ao povo. Por isso, Passur, um dos principais funcionários do templo, o prendeu no tronco. Jeremias 20, verso 2, que era uma peça de madeira onde se prendia os pés, o pescoço e as mãos, de modo a manter o corpo numa posição forçada e dolorosa. Isso provocou, da parte de Jeremias, outra reclamação violenta contra Deus, está lá no verso 7 e 8. Jeremias foi realmente um grande sofredor. Já no capítulo 21, embora esse capítulo figure na parte anterior do livro, pertence aos últimos dias da vida de Jeremias. O rei Zedequias, apavorado com a aproximação do exército babilônico, apela a Jeremias para que interceda junto a Deus. O profeta aconselha-o a que entregue a cidade aos babilônicos a fim de salvar a vida do povo. Na verdade, na sequência, vamos para o capítulo 22. Este capítulo pertence ao reinado de Jeoaquim, rei duro, perverso e cruel. Salum, referido no verso 11, foi Jeoacás, que foi levado para o Egito e lá faleceu. Segundo Reis 23, 31 a 34, relata isso. A morte miserável de Jeoaquim, você lê isso em Jeremias 22, 18 e 19, é indicada em segundo livro dos Reis 24, verso 6, segundo Crônicas 36 e 6. Conias, que é Jeconias, né? Joaquim, segundo Jeremias 22 e 30, não teve filhos, porém ele os teve sim. 1 Crônica 3, 17 e Mateus 1 e 12, dos quais procedeu Cristo. Porém, ele e seu tio Zedequias foram os últimos reis terrestres a sentarem-se no trono de Davi. Marcaram o fim do reino temporal de Judá. Significa que não houve filhos sucessores no trono. Não é que ele não teve filhos, ele não teve filhos assentado no trono. Então, é preciso compreender que nós temos relato de que ele teve filho. Agora, não teve filho que assumiu a posição do seu pai, né,
na dinastia de Davi. Então, vamos para o capítulo 23. Grave acusação contra os chefes do povo de Deus. A denúncia mordaz que Jeremias apresenta contra os reis davídicos fornece o fundo de cena para uma visão prévia do Messias davídico, vindouro, né? Lá no capítulo 23, versos 5 a 8. Quanto aos falsos profetas, eram eles o maior obstáculo à aceitação das prédicas de Jeremias. Homens que se arvoravam em profetas de Deus, pregavam seus próprios sentimentos e serviam seus próprios fins. Bradavam: Jeremias mente, somos profetas de Deus e Deus nos tem dito que Jerusalém está segura. Né? Então, amados, o povo sempre gostou de mensagem que lhe, vamos dizer assim, favorecesse os seus desejos, respondesse às suas necessidades e que lhe trouxesse, vamos dizer assim, uma alegria e uma esperança de coisas melhores. Mas o povo vivendo no pecado não teria outra coisa a não ser o juízo divino. E hoje não é diferente. Quem recebe a Cristo é preciso viver de uma maneira santa. Santa em toda maneira de viver, diz a Bíblia, através do apóstolo Pedro. Então é preciso viver em todos os aspectos da vida humana de forma santa. Então, no capítulo 24, os figos bons representavam o melhor do povo, que fora levado à Babilônia no cativeiro de Joaquim, em 597 a.C. E antes, inclusive, Ezequiel e Daniel, que são os frutos bons que foram levados. Os figos ruins, aqueles que ficaram em Jerusalém, intentavam, com a ajuda do Egito, resistir à Babilônia. Então, nessa época, havia dois partidos em Jerusalém. Um partido pró-Egito e outro partido pró-Babilônia. Só que Jeremias, ele não torcia nem para um lado nem para o outro. Jeremias queria que o povo voltasse para Deus e confiasse em Deus. Mas o rei, às vezes, era levado para fazer uma aliança com o Egito, outras vezes com a Babilônia, enfim, e traía as suas alianças, e assim foi realmente o que aconteceu com o povo, foi exatamente insistência em confiar em homens ao invés de confiar em Deus. Então, amados, cerca do ano 606 a.C., quando todo mundo conhecido começava a ser pisado pela Babilônia, né, conforme diz Jeremias 25, 15 a 38, o fato notável é que se prediz a duração exata do domínio babilônico, que é 70 anos. Jeremias mandou uma carta, conforme o capítulo 29, aos exilados que estavam em Babilônia, dizendo a eles que a duração do cativeiro era de 70 anos. Jeremias fora revelado pelo Senhor. E exatamente 70 anos depois, a Babilônia cai sob o poder dos medos e dos persas. É uma profecia surpreendente. A não ser pela revelação direta de Deus, não havia a mínima possibilidade de Jeremias conhecer isso. Então, Jeremias era um homem que recebia revelações profundas do Senhor, assim como o profeta Isaías também. No capítulo 26, os seus acusadores foram os sacerdotes e os falsos profetas. Jeremias, porém, contava com amigos entre os príncipes, especialmente um de nome Aicão, que o livrou da morte. No entanto, um dos profetas, seus colegas, chamado Urias, não teve a mesma sorte. Você vê isso em Jeremias 26, 20 a 24. No capítulos de números 27 e 28, Jeremias pôs ao pescoço uma canga, um canzil, ou um jugo, né, igual ao dos bois, né, e andou pela cidade dizendo: do mesmo modo, a Babilônia porá uma canga no pescoço deste povo.
um dos falsos profetas, Ananias, desaforadamente quebrou a canga. No capítulo 28, verso 10, relata isso. E como castigo morreu dentro de 2 anos, conforme foi previsto pelo profeta Jeremias. Amados, no capítulo 29, Jeremias escreve então para os que estavam na Babilônia, para que eles sossegassem e ficassem lá negociando, trabalhando, porque eles voltariam somente 70 anos depois. Jeremias havia sido revelado. Capítulos 30 e 31, nós temos o cântico para Israel e Judá, com vislumbres messiânicos, registrado por escrito, por ordem específica de Deus. Jeremias 30, verso 2, de modo a poder ser guardado para ser comparado com os eventos dos séculos posteriores. A nova aliança, capítulo 31 a 34 de Jeremias. O Antigo Testamento é a história das relações de Deus com a nação de judaica, na base da aliança feita no Monte Sinai. Temos aqui uma predição definida de que a aliança mosaica seria ultrapassada e completada por outra. A substituição da aliança mosaica pela aliança cristã é a principal tese da Epístola aos Hebreus. Então, no capítulo de número 32, aí nós temos um fato bastante interessante. Isso um ano antes da queda de Jerusalém, o incêndio da cidade e a assolação de Judá estavam quase às portas. E no meio do horror e do desespero daquela hora, Jeremias recebeu ordem de Deus para comprar um campo em cerimônia pública e entregar a Escritura para ser guardada em segurança, a fim de, por esta forma, dar ênfase à sua predição de que os cativos regressariam e a terra seria de novo lavrada. Então, Jeremias ele tinha uma fé, uma obediência, vamos dizer assim, algo incomparável, né? Não tem como, é inigualável. Jeremias foi um homem extraordinário, né, de Deus. E eu aconselho até aos queridos irmãos, na medida do possível, assistir o filme chamado Jeremias. Você encontra na internet, ali vai te dar uma visão bem maior quando você participa dessa aula, né? Lê o livro e assiste o filme, você terá uma visão bastante ampliada do que ocorreu naqueles dias do ministério de Jeremias. Capítulo de número 33. Dos 20 reis davídicos que reinaram em Judá durante os 400 anos entre Davi e o cativeiro, a maior parte foram homens muito maus. Somente poucos foram dignos do nome de Davi. Nos capítulos 22 e 23, Jeremias faz acusações graves a essa linhagem de reis, aos quais Deus dera a promessa de um trono eterno. Aqui no capítulo 33, ele repete, explicando mais amplamente a profecia sobre um grande rei chamado O Renovo, em quem a promessa seria cumprida. A árvore genealógica de Davi seria cortada e do tronco surgiria um renovo. Esse renovo é uma referência a Jesus Cristo, que viria para salvar os pecadores, mas também viria para, na verdade, seria uma forma da árvore genealógica de Davi brotar, né? De sair um renovo. Aquele tronco seco, levantou-se um renovo, que é a pessoa bendita, maravilhosa de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 34, durante o assédio, Zedequias proclamou liberdade a todos os escravos, evidentemente para ganhar o favor de Deus. Porém, não tornou efetiva a proclamação. Ele quis brincar, né, com a verdade. Vamos dizer assim, os recabitas, né, era uma tribo que vinha dos
tempos de Moisés, conforme 1 Crônica, capítulo 2, verso 55. E os quais, né, através dos séculos, observavam, né, extremamente uma vida simples. E, na verdade, eles guardavam uma tradição familiar, e Jeremias fez uso deste fato para mostrar ao povo de Judá que eles realmente eram pessoas que, apesar vamos dizer assim, de terem sido beneficiados pelo Senhor, eles estavam afastados de Deus, vivendo uma idolatria, e mostrou a fidelidade dessa família, né, dos recabitas, que eram pessoas que eram fiéis às tradições familiares. Muito bem, então, meus queridos, o cativeiro aconteceu, Jeremias tentou, vamos dizer assim, o povo, né, tentou fugir da cidade e ir para Jeremias, tentou ir para a residência em Anatote. Isso pareceu a seus inimigos uma tentativa de se juntar aos babilônicos, visto que aconselhara insistentemente a redenção ao rei da Babilônia, de sorte que, suspeitando-o de ser traidor e agir ao interesse dos babilônicos, foi preso. Zedequias revelou-se favorável a Jeremias, mas era um rei fraco, um rei que não tinha autoridade. Já no capítulo 39, o fato vem narrado também no capítulo 52. Né? Nabucodonosor, sabendo da advertência que de longa data Jeremias viera fazendo a Jerusalém, para que se lhe submetesse, agora se dispõe a conferir ao profeta qualquer honraria que ele queira aceitar, até mesmo um lugar digno na corte babilônica. Então, na cabeça do rei da Babilônia, Jeremias era uma pessoa que torcia por ele, diríamos, era uma pessoa que era pró-babilônico, mas Jeremias não tinha nada disso. Jeremias falava uma revelação que recebera do Senhor, e isto parecia para o rei da Babilônia que Jeremias o favorecia. Mas quem levantou Nabucodonosor para aplicar esse juízo foi o próprio Senhor Deus, porque a hora, né, havia chegado. E então, meus amados, nós estamos terminando. Gedalias, a quem Nabucodonosor nomeou governador de todos quantos ficaram em Judá, era filho de Aicão, poderoso amigo de Jeremias, mas no espaço de 3 meses foi assassinado. Então, esse fato trouxe um estremecimento para o povo. E o remanescente do povo, temeroso de um castigo de Nabucodonosor pelo assassinato de Gedalias, fugiu para o Egito, embora explicitamente avisado por Deus de que isto significaria uma extinção. Levaram Jeremias consigo, praticamente à força. Jeremias não queria ir. Outro sim, sabe-se dos anais de Nabucodonosor, de que ele, de fato, invadiu o Egito no seu 37º ano, isto é, em 568 a.C., 18 anos depois que Jeremias profetizou. Isto aconteceu. Né? Nós temos isso lá em Jeremias 43. 3 das inscrições de Nabucodonosor foram descobertas perto de Tafnés, identificado mais tarde a uns 16 quilômetros a oeste do canal de Suez. Portanto, esse último esforço para induzi-los a abandonar sua idolatria e práticas idolátricas falhou. Eram insolentes. A rainha dos céus, referida no verso 17 do capítulo 44, era Astarote, de cujo culto faziam parte atos imorais com o assentimento dos próprios maridos, conforme diz Jeremias,
no capítulo 44, versos 15 e 19. Então, o lugar e a maneira da morte de Jeremias, ninguém sabe. Diz uma tradição que foi morto apedrejado pelos judeus no Egito. Reza outra tradição que Nabucodonosor o levou do Egito com Baruque à Babilônia, onde faleceu. Assim, encerro esta aula, desejando a todos vocês uma excelente aula, que vocês possam absorver o máximo e, como eu já disse, procurem ver o filme Jeremias, que você tem na internet, e isto vai abrir a sua visão dentro deste livro extraordinário que é o livro do profeta Jeremias. Deus abençoe a todos e até a próxima, quando estaremos estudando Lamentações de Jeremias. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.